Quanto tempo ficaste em Unicinos? 59,5 anos. Como foi o professor na graduação? Na verdade, eu sou da primeira turma e, por acaso, a primeira da lista da primeira turma, então eu sou o primeiro, tenho o primeiro diploma da Unicinos 50. Eu, lá em 1959. E dentro desse contexto, então, nasce realmente o curso de Ciências Sociais em 1958. Logo depois de criado, nós começamos a trabalhar em projetos de natureza social, porque o objetivo era exatamente desenvolver a margem, junto com a parte acadêmica, também logo ações sociais concretas. Então, eu pegava sábado, montamos um questionário, esses questionários foram levantamento sociocultural, e sábado de tarde botava os 3 ou 4 alunos no meu Fusquinha, modelo 51, e íamos lá para a chácara da prefeitura fazer o levantamento. E feito o levantamento, se fez um diagnóstico e se negociou com a prefeitura a transferência daquelas famílias que deu origem a Como é a Vila Esperança. Victor Becker é um apaixonado pela contribuição de Paulo Freire. Ele trouxe para dentro do curso toda uma dimensão aplicada à educação, curso de ciências sociais. Ele atuava muito na educação no município, se não me engano foi secretário, na época era delegado de educação. Então, ele fazia muito essa foto. Ele, no final da década de 70, teve uma ideia que, para a época, era genial. Criou o curso de especialização em ecologia humana. Inusitado na época, há 30 anos atrás. Não, 40 anos atrás. Né? Especialização em ecologia humana. Funcionou, foram 7 edições aqui na universidade. Um sociólogo, economista, né? Professor do curso de Ciências Sociais, teve essa ideia na época. Então, mostra um pouco as interfaces que o nosso curso de Ciências Sociais teve. Depois também foi criado o curso, e aí foram outros atores, né? O curso de especialização em educação popular. Também teve 7 edições. Né? A minha trajetória no Unicinos, esses 4 anos e meio de graduação, foi um divisor de águas. Acho que foi muito... me deu a base para poder voar. Então, dentro da própria formação, da própria organização do curso, dentro dessa estrutura que conseguiu me levar para dentro da Defensoria Pública da Uniama, que foi muito importante para eu ter chegado na sociologia pública. Foi algo que ainda é recente no nosso país. É uma instituição jovem, e que eu consegui minha sociologia prática. Então, isso para mim foi muito transformador. Foi para mim o combo perfeito. Eu consegui juntar, no meu olhar, eu consegui juntar o melhor de 2 mundos. Porque a excelência acadêmica dos meus professores me dava uma base teórica que eu conseguia aplicar de fato, impactando na diferença, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Muitas vezes a gente tem a noção de que o olhar do sociólogo vai ficar ou em sala de aula ou dentro da instituição acadêmica. E que também são importantes. Só que com a sociologia pública eu conseguia sair para a rua. Então a gente estava em comunidades, a gente estava trabalhando em diálogo com outras diversas instituições, e aí trabalhando com populações indígenas, trabalhando com população quilombola, trabalhando próximas instituições como o INSS, como a própria Defensoria Pública do Estado, e um leque de coisas que foi a forma, os instrumentos que o curso de Ciências Sociais da Unicinos me possibilitou, que eu dei conta desse recado. E tu conseguir fazer com que todo esse arcabouço teórico tenha impacto prático é realizador.
E tu consegue entender que tu não precisa separar, isolar as duas coisas. Tu pode fazer pesquisa e levar o resultado da tua pesquisa a fazer impacto e sentido na vida de outras várias pessoas. A importância do curso de graduação e de toda a minha trajetória aqui dentro da Unicinos tem muito a ver com a questão do conhecimento que eu adquiri aqui dentro, também da questão da profissão, né, de ter uma formação profissional, mas também me oportunizou outras experiências extra-acadêmicas, né, como a minha aproximação com as promotoras legais populares, que são mulheres líderes comunitárias, que realizam, então, um curso de capacitação legal sobre os direitos humanos das mulheres. As promotoras legais populares, elas foram fundamentais, então, no meu trabalho de conclusão de curso. Também apareceram, então, na minha dissertação de mestrado, e durante o início agora do caminho do doutorado, eu pude não apenas observar, mas participar e me formar como uma promotora legal popular aqui em São Leopoldo. A questão da faculdade de filosofia e aí a universidade, em 68 ainda a faculdade de filosofia, e todo o período quando se houve a democratização brasileira. Foi um período, assim, também da área do curso de Ciências Sociais, de muita discussão interna, de muito busca de compreensão do que estava acontecendo. É um período de ebulição, os anos 80, porque o ano anterior, 1979, tinha sido aprovada a lei da anistia. Então, 1979 e 80, aquela virada ali, é um período que estão voltando do exílio, né, uma quantidade enorme. Então, nós íamos a Porto Alegre assistir palestra do Fernando Henrique Cardoso, do Paulo Freire, nunca esqueci, na Assembleia Legislativa, o Paulo Freire, Dom Helder Câmara, enfim, aqui na universidade, o Cacique Juruna, o Enfio. E eu lembro que os primeiros movimentos que nós fizemos aqui dentro do Unicinos para protestar, paralisando as aulas, foi algo que doía em muita gente, inclusive daqueles que estavam liderando, porque estavam saindo do regime ditatorial que não permitia a manifestação e muito menos permitia o direito de greve. Não aceitava esse direito. Foi construído através do movimento sindical o direito de greve, que hoje praticamente existe em todas as categorias, coisa que não existia. E estou falando isso porque, para quem está hoje se formando, professor ou sociólogo, se prepare, porque estamos sujeitos, né, a um regime autoritário logo aí que se avizinha. Se a universidade auxilia a você a pensar seu cotidiano, a você assumir compromissos com a dimensão humana que você tem, a universidade cumpre uma tarefa legal. A minha fala vai circunscrever um pouco, né, uma pergunta que para mim é cara, que é questionar quem é esse estudante de Ciências Sociais que chega na Unicinos, né? Eu vou morar na cidade de Parobé. Lá eu trabalho, faço bico, sou vendedor ambulante, vendo principalmente tênis, mas trabalho muito cedo na indústria coreiro calçadista. Eu vou trabalhar no Calçados Azalea, começo a trabalhar no Calçados Azalea em 1999. Naquele momento eu faço um curso de formação lá no Calçados Azalea, porque para nós, naquele momento, na época entre na adolescência e a juventude, trabalhar numa fábrica de calçado era o nosso projeto de vida. Nosso projeto de vida não era ir terminar o ensino médio. Nosso projeto de vida não era ir para uma universidade, era conseguir ter um emprego de carteira assinada. E o primeiro projeto era sobre colecionismo. E para mim era chocante, assim, porque eu tinha uma ideia, né, muito... Eu sempre achava que objetos não era nada, né? Então, esse primeiro projeto que eu participei
me deu tipo um encantamento, eu fiquei encantada com as coisas, né? E eu vinha muito para pesquisa, muito, eu ficava muito tempo na sala da pesquisa e sempre procurando entender, porque quando tu tem uma dinâmica, eu tinha uma dinâmica de indústria, né? Esteira, produção, produção, produção. E essas dinâmicas, principalmente como é muito comum na minha região, o pessoal começa a fazer sapato muito pequeno, né? Começa com enfiadinho, depois tu faz outra coisa e vai até chegar dentro da fábrica, e lá na fábrica tu vai passando por diversos setores. Mas são umas dinâmicas que eu lembro que a nossa borracha de apagar caderno era uma borrachinha de sapato. Aquilo fica assim Então, para mim entender os textos e procurar ali, eu sempre me vinha uma coisa de produção muito por pedacinhos. Coisinhas muito, porque no sapato tu não faz o sapato inteiro, tu faz um pedacinho muito pequeno, porque é uma produção muito alta, né? Então, entrar na iniciação científica, para mim, teve uma importância, e ainda considero bem importante, né? Muito grande, assim, muito acima do que eu podia esperar. Porque durante as aulas eram à noite, a gente não aquilo ali também passa muito rápido, tu não se demora e acabava meio que reproduzindo aquela dinâmica que eu já era acostumada. Vai passando as peças, né? Vai passando as peças. E a iniciação científica, então, propiciou esse tu poder ficar ali. Mobilidade acadêmica. Então, fomos eu e a Suelen, fomos para Cabo Verde, que são um arquipélago de 10 ilhas na África. E essa viagem, então, foi a primeira vez que eu saí de Rolante sem ser para São Leopoldo, né? Então, penso que o movimento estudantil é sempre um bom caminho, né, a ser seguido e algo que requer uma construção cotidiana, né? Eu entrei na Unicinos em 2008, na graduação, e durante aquele primeiro ano a gente, enfim, foi tecendo elos de convivência e solidariedade entre os estudantes e o que comungou com a criação, ou recriação, ou reabertura do diretório acadêmico Florestan Fernandes, né, o nosso DEA das Ciências Sociais. Já que a gente está falando em comemoração dos 60 anos das Ciências Sociais, pensar qual que é o papel das Ciências Sociais dentro dessa universidade, né? Qual que é a política dessa instituição para com os cursos de humanidades, especialmente com o curso de Ciências Sociais? Então, eu começo já no segundo semestre a fazer bolsa PIBID. Eu assumo uma briga com a família por sair de um trabalho com carteira assinada e viver de bolsa recebendo R$400. É nessa época também que eu vou começar a participar do diretório acadêmico. E é aí que vira muitas chaves, né? Muitas formas de pensar também vão mudar. Muito da minha forma de ver o mundo vai mudar a partir dali. E acho que muito importante também é que a partir daí que eu começo a criar outros vínculos, não só aqui dentro, mas para fora, e vendo que, para além do estudo, para além do profissional, do que virá depois, tem várias outras coisas que a gente vai construindo nesse caminho. Outra questão também que eu acho muito importante, que o curso me trouxe, que a minha trajetória me traz, é que, claro, para além do conhecimento, da profissionalização e dessas experiências, também são os afetos que a graduação em Ciências Sociais me trouxe e que eu sei que eu vou levar para o resto da vida. Bom, era isso. Obrigada.